ataque, Lula ligou nesta terça-feira para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu o fim do tarifaço que ainda afeta vários produtos brasileiros. Segundo o Planalto, a conversa entre eles durou cerca de 40 minutos e foi classificada pelo chefe do executivo como muito boa. Além de insistir nessa negociação que envolve as tarifas, Lula também pediu o fim das sanções e tratou de questões de segurança pela primeira vez com Trump. O governo se preocupa com a escalada da crise entre o país norte-americano e a Venezuela. Também busca uma cooperação entre as nações para combater o crime organizado. Começar de trás para frente, passando inclusive para o Mota. Essa conversa entre os dois presidentes para tratar também do combate ao crime organizado, Mota. Pois é, parece que os dois governos conversaram sobre isso, né? Cooperação no combate ao crime. Eu daria tudo para ouvir o que foi dito, o que foi discutido. Os Estados Unidos estão apertando o cerco em torno de Nicolás Maduro, chamado pelo governo americano de traficante e chefe de cartel. Parece que a recompensa pela cabeça de Maduro subiu para 50 milhões de dólares. Vai ser difícil para o Maduro levar uma vida tranquila aqui em Copacabana, como há rumores aí dizendo que há chance de acontecer. Agora, Maduro é best friends forever com a turma do atual governo brasileiro. É difícil imaginar o que eles podem ter conversado sobre isso. Agora, Dávila, também quero pedir sua reflexão e análise sobre essa conversa, os temas que foram tratados. Me parece que as discussões sobre o tarifaço já estavam na agenda, né? Isso era esperado. Agora, discutir sobre o enfrentamento ao crime organizado, isso pegou muita gente de surpresa, porque os Estados Unidos, em algum momento, sugeriram que o Brasil classificasse facções criminosas como grupos terroristas, né? E o Brasil se colocou de forma contrária a essa possibilidade, né, Dávila? Caniato, demorou 5 meses para a tal da ligação acontecer. 5 meses para o presidente da República pegar o telefone, ligar para Donald Trump e começar a negociar seriamente. E toda a negociação de redução de tarifa não teve nada a ver com a atitude do governo. Teve a ver com a percepção do presidente norte-americano e como as tarifas estavam impactando o bolso do americano. Segundo ponto, essa história de querer tratar de segurança, combate a crime organizado, me parece que Lula estava muito mais a fim de sondar quando Donald Trump vai fazer o que na Venezuela. Para mim, eu tenho a leve impressão de que esse era o principal objetivo dessa ligação. Porque o combate ao crime organizado, é óbvio que a cooperação entre dois países seria espetacular, porque, afinal de contas, o Brasil é o maior exportador de droga e os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína. Então, você está falando do maior produtor, do maior comerciante com o maior consumidor. Então, está certo. Quanto mais cooperação tiver aí, melhor. E certamente pode ajudar muito no desmantelamento das redes, da movimentação financeira e de cooperação mesmo para combate dessas organizações criminosas. Então, seria ótimo se isso ocorresse. Agora, eu acho que isso não tem nada a ver com a história de classificar ou não como organização terrorista, porque se for classificado aqui como organização mafiosa, ter leis duras como nós precisamos para poder combater esses mafiosos, está tudo certo também. Não acho que é isso que os Estados Unidos vai implicar. O que precisa ver é como é que essa cooperação vai fazer com um presidente americano que quer genuinamente desmantelar essas organizações criminosas e um presidente brasileiro que acha que traficante é vítima do consumidor. As sinalizações indicam que os dois líderes farão novas conversas para avançar nessas duas pautas, né? As tarifas e também combate ao crime. Você, delegado Palombo, como avalia esse posicionamento do líder brasileiro? Ligou para Donald Trump e trataram dessas duas questões, tarifas e combate ao crime organizado. Bom, quanto à tarifa, eu acho que ele fez bem em ligar, ele tem que esquecer um pouco o viés político ideológico, né, e
pensar no povo brasileiro, que é o que vai sofrer com esse tarifaço. Agora, em relação à segurança pública, é piada. São palavras jogadas ao vento que não refletem aquilo que eles fazem. Fosse o contrário, ele mandaria projetos de lei vindo do executivo, por exemplo, a tornar a vida do criminoso um pouco mais complicada. Vi uma declaração do presidente hoje falando de feminicida, falando que tem que ficar para a cadeia. Então vamos acabar com a progressão de regime. O que é a progressão de regime? Começa no regime fechado e termina no regime fechado. Não vai ter mais essa de pegar 40 anos de cadeia, como acontece no feminicídio, onde a pena pode chegar a 40 anos, o indivíduo, o matador, cumpre uma parte da pena, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com benefícios de preso, vamos agir com tolerância zero. E não é isso que quer o governo, muito pelo contrário. Ele mandou uma PEC de segurança pública, que era um verdadeiro desastre, né, que centralizava todo o poder no governo federal, tirava a autonomia dos estados, centralizando esse poder, e em nenhum momento enrijeceu pena ou algo do gênero. Muito pelo contrário. No projeto das facções, ele colocou a figura do faccionado privilegiado. Então, não adianta só falar. Tome atitudes. Por exemplo, vamos acabar com a progressão de regime nos casos de crimes hediondos, não só de faccionados, aquele sujeito que mata uma mulher, aquele sujeito que arrasta uma mulher, como a gente viu aqui em São Paulo, a mulher perdeu, a menina, né, uma jovem, perdeu as 2 pernas, estado gravíssimo. Vamos tornar a vida desse bandido mais difícil, vamos acabar com a audiência de custódia. Não quer acabar com a audiência de custódia? Então vamos colocar determinados crimes como para que o juiz possa decretar a prisão preventiva sem soltá-los imediatamente. Claro que tem muito juiz que solta porque quer, porque é garantista, porque acha também que o criminoso é uma vítima da sociedade. Tem muito juiz que pensa mais para o lado do bandido do que do lado da vítima. Mas a gente pode colocar mecanismos nas leis proibindo esse juiz a soltura de feminicida, de torturadores, de latrocidas. Mas o governo federal não quer isso. Eles não mandam um projeto de lei. O próprio Lewandowski se vangloria, o ministro da Justiça se vangloria de ter criado a audiência de custódia. Então não adianta falar, porque as palavras elas saem ao vento, né, conversa para boi dormir, mas e na prática? Manda um projeto de lei para tornar a vida de bandido mais difícil, que eu tenho certeza que nós vamos aprovar, inclusive com a ajuda do Centrão. Claro que a esquerda vai votar contra, mas com o Centrão e parte da direita, que a direita é pequenininha, não é grande não, mas o Centrão com a direita aprova esse projeto sem muita dificuldade. Se essas atitudes viessem do governo federal, pode ter certeza que a criminalidade no Brasil despencaria, porque o bandido tem medo de uma pena pesada e tem medo de perder regalia. Mas na prática não é isso que a gente vê. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a PEC da Segurança Pública, a apresentação e discussão sobre o relatório e as manifestações dos governadores, hein? Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado fizeram duras críticas à maneira como o país trata de algumas questões. Deixa eu só passar para o Mota, porque de umas semanas para cá, Mota, eu li uma porção de análises a respeito da figura de Donald Trump, a maneira como ele tem tratado das questões relacionadas ao Brasil. Você, particularmente, se surpreendeu com essa postura que Donald Trump adotou com o Brasil recentemente? Veículos internacionais chegaram a dizer o seguinte, que Trump teria perdido a disputa com o Brasil. Foi isso mesmo? O New York Times publicou um artigo fazendo essa afirmação, Canhoto. O New York Times não é bem um veículo imparcial, né? Um jornal de esquerda e, na maioria das suas matérias, segue essa linha. Mas eu confesso a minha surpresa com o que eu percebo como uma mudança de posicionamento, de postura, de direção de Donald Trump a partir daquele incidente do teleprompter lá da ONU, né? O teleprompter parou de funcionar e aí ele começou a contar aquele caso do encontro que ele teve nos bastidores do prédio e a partir dali houve nitidamente, claramente, uma mudança no posicionamento dele. Donald Trump, que tinha feito inúmeras postagens e enviado pelo menos 3 cartas aqui para o Brasil
com posições bastante claras e explícitas, me pareceu que alterou um pouco a sua direção. E depois a isso se seguiu a retirada das tarifas, né, de 10%, depois de 40%, e eu acho que isso sinaliza uma mudança. Algumas das pessoas com quem eu falo atribuem isso às eleições do ano que vem, dizendo que o Donald Trump, enquanto as eleições não se resolvem, vai ter uma atitude mais pragmática, vai deixar um pouco a ideologia de lado. Isso a gente só vai saber depois que as eleições passarem. Dávila, em 1 minuto, na verdade 1 minuto e 20, só me diga o seguinte: qual deveria ou qual poderia ser o posicionamento do Brasil caso os Estados Unidos decidam atacar a Venezuela? Bom, o posicionamento do Brasil com o Itamaraty, que era o órgão que tomava conta de política nacional, deveria ser aplaudir toda vez que se depõe um ditador, toda vez que se restabelece a democracia num país, o Brasil deveria aplaudir e ajudar na reconstrução do país. Aqui nós temos hoje vários venezuelanos refugiados no país que querem voltar para sua nação, que não voltam porque tem um ditador que vai colocá-los na cadeia e na prisão. Então, assim, a história da diplomacia brasileira aplaudiria o restabelecimento de um regime democrático. Agora, no momento em que a diplomacia se torna apenas uma ferramenta da política militante, ideológica do governo atual, eu não sei qual será a atitude, porque também não vale a pena comprar uma briga com os Estados Unidos por causa de um ditador deposto.